Assim como balançamos os braços enquanto andamos, alguns dinossauros também costumavam agitar a cauda de um lado para o outro, no sentido contrário a cada passo. Assim, mantinham o equilíbrio e poupavam energia. Os macacos e os esquilos usam suas caudas para se prender em galhos. A dos jacarés é comprida e os ajudam a nadar mais rápido. Os cães balançam a deles para se comunicarem, como quando estão felizes, por exemplo. Já os crocodilos ou cangurus a usam como proteção, caso sejam perseguidos por outro animal. Aves, répteis, mamíferos e até os peixes têm cauda. Nos mamíferos, ela ajuda muito no equilíbrio, mas os humanos andam sobre duas patas, e é assim que mantemos nosso equilíbrio. Ter uma cauda certamente nos atrapalharia, pois seria difícil andar. Ela evoluiu mais de 500 milhões de anos atrás. Naquela época, nossos ancestrais a usavam para nadar como os peixes. Os primatas precisavam dela para se equilibrar enquanto saltavam de uma árvore para outra. Mas, 25 milhões de anos atrás, eles a perderam ao se separar dos macacos. Quando andam sobre quatro patas, os animais precisam de muita energia para cada passo que dão. Mas caminhar sobre duas exige menos energia, pois a gravidade faz um pouco do trabalho. Quando você dá um passo, a gravidade o empurra um pouco para a frente. É assim que os humanos poupam 25% de energia por andarem em pé. Nós não precisamos de uma cauda para termos equilíbrio. A cabeça fica no topo do corpo quando estamos andando, não na frente. Ter uma cauda também significa um membro a mais que gasta energia para crescer e para se manter. A evolução planejou tudo para que não perdêssemos energia à toa. Na natureza, desperdiçar nem que seja um pouquinho a mais do que o necessário significa ser devorado rapidinho. Existem genes responsáveis pelo desenvolvimento da cauda. Cientistas acreditam que mutações aleatórias alteraram alguns primatas 20 milhões de anos atrás e os fizeram ter apenas um toco de cauda, ou mesmo nenhuma. Mais tarde, essa mutação se tornou uma norma nos humanos e primatas. Para começar, os primatas eram muito maiores que os macacos, então caíam facilmente enquanto saltavam de uma árvore para outra. Mas, de certo modo, a mutação se tornou uma vantagem, pois continuaram a se desenvolver e evoluíram. Se tornaram mais fortes e mais equilibrados sem uma cauda. Os humanos são menores, mais leves e têm ossos menores comparados aos de seus ancestrais de 100 mil anos atrás. Essa diminuição aconteceu aos poucos, mas se tornou mais visível nos últimos 10 mil anos. O ambiente, a genética e o estilo de vida, como o uso da tecnologia e alimentação, acabaram afetando nosso tamanho. Há 40 mil anos, os homens europeus tinham, em média, 1,83 m de altura. Eles eram tanto caçadores quanto coletores e viviam sob condições difíceis e desafiadoras. Tinham um estilo de vida fisicamente muito desafiador, então precisavam de corpos maiores para sobreviver. 10 mil anos atrás, essa média entre os homens do continente caiu para 1,63 m. Muitos cientistas acham que isso aconteceu por causa das mudanças climáticas e da adaptação à agricultura. Hoje, a média dos homens europeus é de 1,75 m. Os últimos 200 anos trouxeram um aumento na altura por causa dos cuidados com a saúde e de uma melhor alimentação. Outra coisa, os humanos agora possuem mandíbulas e dentes menores do que antes. Eles não precisam mais ser fortes para mastigar, porque desde que começamos a cozinhar, a comida é macia. À medida que envelhecemos, nosso rosto se torna cada vez mais assimétrico. Nossos ossos não crescem depois da puberdade, mas a cartilagem sim. É por isso que o nariz e as orelhas aumentam de tamanho e mudam com o passar dos anos. Algumas coisas que afetam o nosso rosto não acontecem nos dois lados. Se a pele começar a ficar flácida do lado direito dele, não significa que o mesmo acontecerá no esquerdo. Você não consegue chorar no espaço. As lágrimas podem se formar, mas não caem, pois não há gravidade, então elas não conseguem fluir. A água que se acumula no canto dos seus olhos ficará como uma bolha até a lágrima ficar tão grande a ponto de se mover para outra parte do seu rosto, ou até você retirá-la. Grande parte da poeira que fica em sua casa é composta por pedacinhos de pele morta. Perdemos entre 30 mil a 40 mil células de pele por minuto, pois ela se regenera. Então, somos responsáveis por 1 bilhão de toneladas da poeira que está na atmosfera. A pele é o maior órgão que temos, corresponde a 15% do nosso peso corporal total. E há mais organismos vivos nela do que pessoas em nosso planeta. Trata-se de um minúsculo ecossistema com mais de 1,5 trilhão de bactérias. Se você é mais picado por mosquito do que seu amigo, pode haver algumas explicações. Nós, humanos, soltamos dióxido de carbono quando respiramos e produzimos mais dessa substância quando nossos corpos estão mais ativos, como na academia. Os mosquitos
conseguem detectar alterações no nível de dióxido de carbono no ambiente. E mais CO2 significa que há um possível hospedeiro por perto. Então, eles irão ao seu encontro. A pele de algumas pessoas também possui um odor específico que atrai mais esses insetos. E isso é uma combinação da genética e das bactérias que estão na pele. Os mosquitos evitam pessoas cujas peles possuem muitos micróbios diferentes. Eles se sentirão mais atraídos por você se estiver vestido de preto. E o zumbido que fazem quando estão por perto deve-se ao bater das asinhas. Quando um deles pica, perfura a pele e usa uma parte especial do corpo dele para sugar o sangue. Enquanto faz isso, injeta um pouco de saliva na pele. O seu corpo reage a ela, fazendo você sentir coceira, e o local da picada pode ficar um pouco inchado. O cérebro corresponde a apenas 2% do nosso peso corporal total, mas é o órgão que consome mais energia. Quando descansamos, o que significa que não estamos fazendo atividade alguma, apenas o básico, que é respirar, manter o corpo aquecido ou digerir a comida, ele ainda utiliza até 25% da quantidade total de nossa energia. Isso dá entre 350 e 450 calorias por dia. Grande parte dessa energia é usada para permitir a comunicação entre os neurônios e as células cerebrais. Isso acontece por meio de estruturas chamadas sinapses. E esse processo é um dos que consomem mais energia. Você passa um terço da sua vida dormindo, e em uma boa parte desse tempo tem sonhos, mas certamente não se lembra de grande parte deles ao acordar. E mesmo que lembre, é bem provável que esqueça de tudo 2 minutos depois. Os cientistas têm uma teoria que explica por que isso acontece. Quando dormimos, algumas partes do nosso cérebro ficam offline, mas não ao mesmo tempo. O hipocampo é uma estrutura no cérebro cuja função principal é transferir informações da memória de curto prazo para a de longo prazo. Sim, ele é responsável pelo aprendizado de coisas novas. E também uma das últimas regiões do cérebro que vão dormir. Isso significa que, da mesma forma, pode ser o último a acordar. Treinar dragões, fazer uma prova de matemática para a qual você não estudou, tentar correr sem conseguir mexer as pernas. Todos esses sonhos podem estar na sua memória de curto prazo. Mas como seu hipocampo ainda não acordou direito, o cérebro não armazena nada disso. O que não significa que o hipocampo não funcione durante a noite. Na verdade, ele fica ocupado guardando as memórias que você já tem. Então, não há tempo para mexer com as de curto prazo, como os sonhos. Ficamos mais cansados quando está quente lá fora. Ao passarmos um pouco de tempo sob o sol, nosso corpo precisa trabalhar mais para manter uma temperatura normal e consistente. Aí, ele dilata os vasos sanguíneos, então mais sangue flui para perto da superfície da pele. O sangue quente pode resfriar e liberar calor quando se movimenta perto da pele. Como o fluxo sanguíneo aumenta, podemos ficar rosados ao sentirmos calor. O corpo secreta suor, que evapora e resfria a pele. Mas para fazer isso tudo, tanto a taxa de metabolismo, que é a quantidade de calorias necessárias para funcionarmos normalmente, quanto a frequência cardíaca aumentam, e isso nos deixa sonolentos. Chegue perto de um espelho e expire pelo nariz. O vidro ficará embaçado. Haverá 2 marcas de vapor de água, mas uma é maior que a outra, pois na maioria das vezes, expiramos com uma narina por vez. Na verdade, 75% da nossa respiração é feita em uma narina, enquanto os 25% restantes passam pela outra. A dominante muda ao longo do dia, a cada 2 horas em média. Tem gente que acredita que isso acontece para acumular umidade nos 2 lados do nariz, para que nenhum fique seco demais.